Bom dia, meu povo. Pessoal, vamos começar aqui mais uma aulinha de matemática. Beleza, gente? Aula 12 aqui, certo? Eu queria fazer uma pequena revisão com vocês a respeito de assuntos que a gente trabalhou anteriormente, certo? A prova de vocês já está chegando, certo, gente? E aí vocês passaram alguns dias de férias e tal, né? Vamos dar uma revisada em o quê? Primeiramente, sistema de numeração, certo? Decimal e reta numérica. Vamos lá. Nossa escola, né? Beleza, gente. Um pouquinho de história, bem rapidinha, certo? O que eu quero falar para você? O sistema de contagem, certo? O que acontece? Há muitos anos atrás, quando o homem, ele sentiu, não, o homem das cavernas, na verdade, sentiu a necessidade de contar coisas, certo? E aí, nesse contexto, a gente vai falar como surgiu a contagem dos números, certo? Na pré-história, é interessante falar que os homens se comunicavam a partir de sinais, de figuras, de desenhos, e aqui algum registro desse meio de contagem, certo, gente? Por figuras, por desenhos, beleza? E é uma história bem interessante. Vejam só. Com o par da evolução social, que fez com que os homens deixassem de ser nômades, ou seja, antigamente os homens eles trocavam muito o povo pessoal da caverna, né, trocava muito de lugar para buscar alimento, para buscar caça melhor, certo? Com o passar dos anos, eles foram começando a passar a ser sedentários, fazendo o quê? Fazendo suas próprias plantações e criando animais, fazendo criações de animais, como ovelhas, por exemplo. Daí, gente, surgiu a necessidade de fazer contagens numéricas, certo? E aí, o homem começou a fazer essas certas contagens. De que forma? Antigamente, veja só, para fazer contagem de ovelhas, certo? O que é que o pessoal fazia? Eles botavam num saquinho, num recipiente, certo? É a quantidade de pedras igual à quantidade de ovelhas que saíam para pastar. Por exemplo, eles tinham um rebanho, certo? E tinham uma certa quantidade de ovelhas. Poderiam ser bastante ovelhas, certo? E aí, quando elas saíam para pastar, os homens da caverna, eles pegavam uma pedrinha e colocavam dentro de algum recipiente ou alguma sacola, por exemplo. E aí, no final do dia, quando as ovelhas voltavam, eles tiravam as pedrinhas da sacola e contavam, para ver se estavam todas lá, certo? Era um modelo de contagem. Era eficiente? Na época era, porque não tinha, ainda não tinha o desenvolvimento do sistema decimal, do sistema arábico e assim por diante, beleza? E aí, gente, com o passar dos anos, em diferentes civilizações, certo? Surgiram alguns sistemas de numeração. Por exemplo, a gente trabalhou anteriormente o sistema Maia, certo? Que é o sistema representado por essas bolinhas aqui e tracinhos. Beleza, gente? O sistema de numeração egípcio, que é aquele sisteminha dado por hieroglifos. Beleza? O sistema de numeração romano, que era aquele sisteminha dado por letrinhas. Certo, gente? Aqui nessa aulinha de hoje, a gente não vai estar dando foco a esses sistemas passados, não. Certo, gente? Eu queria pegar com vocês mais a parte do sistema decimal, que eu acho mais interessante. A gente está sabendo, a princípio. Beleza, gente? Vamos lá. E aí, posteriormente, surgiu o nosso sistema decimal, que é o que a gente usa hoje para tudo nessa vida. Beleza, gente? Esse sistema de numeração decimal, também chamado de índico arábico, certo? Ele é um sistema de numeração posicional. Ah, professor, mas o que é isso? Por exemplo, se a gente escrever aqui o número 532, certo? Cada algarismo, certo? Algarismos são os símbolos matemáticos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eles, ó, também, ó. Algarismos são símbolos, viu, gente? Beleza? Cada algarismo, certo? Tem uma posição diferente. De tal forma que, se a gente trocar de posição algum algarismo, o número vai ser diferente. Por exemplo, se eu trocar aqui, ó, o 3 para o 5, o 3 para o lugar do 5, certo? Então o número ficaria aqui, ó, 352. Perceba que 352 é completamente diferente de 532, certo? Então, isso aí quer dizer que o sistema é posicional. Cada algarismo tem um valor dentro do número, no número todo, certo, gente? E aí, gente?
O sistema decimal ele tem como base o número 10, beleza? Ou seja, são utilizados 10 símbolos, 10 algarismos. São esses aqui, ó. Beleza, gente? Pronto, vamos lá. E aí, gente, é interessante falar que os números, certo? No sistema decimal, eles possuem classes e ordens, certo? A gente pode dividir simplesmente a princípio na classe das unidades simples, nas classes das unidades de milhares e nas classes das unidades de milhões, certo? Bilhões, milhares e unidades simples. Ah, professor, mas aqui você está limitando. Realmente, essa tabela está limitada. Por quê? Porque existem a classe dos bilhões, dos trilhões, certo? E infinitamente, porque na matemática os números não têm fim. Beleza, gente? E aí eu quero mostrar o quê? Para vocês também. Vejam só. Essas classes, elas possuem ordens, começando da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Poderia ter a décima, 11ª, 12ª, 13ª e assim por diante, certo? A primeira ordem, pessoal, essa aqui, ela é representada pelas unidades, no qual o símbolo é o 1, certo? A segunda ordem é a ordem das dezenas, representada pelo símbolo 10, ou pelo número 10, desculpa, certo, gente? Esse 10 significa o quê? Que uma dezena, certo, tem 10 unidades, certo, gente? A terceira ordem aqui é representada pelas centenas, certo? E uma centena tem 100 unidades. Daí, gente, vocês podem perceber que isso vai funcionar para todas as ordens. A quarta ordem, que é a unidade de milhar, tem 1000 unidades. A quinta ordem, dezena de milhar, tem 10.000 unidades. A sexta ordem, centena de milhar, tem 100.000 unidades. Beleza, gente? A sétima ordem, unidade de milhão agora, ó, possui quem? 1 milhão de unidades. Oitava ordem, 10 milhões de unidades. Nona ordem, 100 milhões de unidades. E assim por diante, gente. Essa aqui é a classificação, certo? Para o nosso sistema decimal. Ah, professor, mas para que a gente tem que saber isso aqui? Vejam só. A partir disso aqui, a gente consegue definir o nome correto de cada número, certo, gente? Vamos fazer aqui alguns exemplos para ter mais, visibilidade, né? Por exemplo, o número aqui, ó, 222, certo? A gente poderia colocar ele aqui, ó, naquela tabelinha, ó, 2, 2, 2. Beleza, gente? O que acontece? Esse primeiro 2 aqui, ó, ele é representado o 2 das unidades, certo? O segundo 2 aqui, ó, ele é representado o número das dezenas, beleza? E o terceiro 2, o número das centenas. É interessante falar, pessoal, que vê só, uma unidade, você sabe quantas, você sabe as unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? Uma dezena, pessoal, tem 10 unidades, certo, gente? Só que duas dezenas vão possuir quantas unidades? 20, né? Duas centenas, por sua vez, vão possuir 200 unidades. Então, pessoal, a gente conseguiria escrever esse número aqui como sendo, certo? 200, certo? Daqui, ó, esse 200 daqui, ó. Porque a gente tem duas centenas, certo? Uma centena tem 100 unidades. Duas centenas teria 200 unidades. Beleza? Tá aqui, esse 200 aqui. Mais 20, certo, gente? Seria daqui, ó. Uma dezena tem 10 unidades. Duas dezenas teria quem? 20 unidades. E duas unidades. Certo, gente? O que acontece? A partir disso aqui, a gente consegue ler perfeitamente que número é esse. Pessoal, que número seria esse? 222. Certo? A partir da decomposição das ordens dos números. Certo? Beleza, gente. Então, vamos lá. Você fala assim, professor, você pode pensar assim, mas aquele número anterior era muito pequeno, é fácil, né? Tudo bem, mas vamos pensar num número um pouquinho maior, só um pouquinho. O número aqui, ó, 7156. O que é que a gente faz? A gente pegou aquela tabela aqui em cima, ó, essa tabela aqui, certo? Essa tabela aqui grande. E eu recortei um pedaço dela.
porque não precisa dela inteira para esse exemplo aqui que eu vou fazer. Certo? Vamos lá. Dividir aqui em classe das unidades e classe dos milhares. Certo? Escrevi o número aqui, ó. Escrevi o número bem aqui, ó. 7156. A gente sempre escreve, pessoal, número, certo? Em que ordem? Da direita para a esquerda, nessa ordem aqui. Beleza, gente? E aí perceba que a gente tem, ó, 6 unidades, certo? 6, o 6 aqui, ele representa a casa da unidade. O 5 está na casa da dezena, certo? Ó, unidade aqui, ó, dezena, essa casa aqui. O 1 está na casa da centena. E o 7 está na unidade de milhar. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Para desvendar o nome deste número. Certo, gente? Perceba só, a gente pode fazer o seguinte. A gente não tem 7, pessoal, aqui, ó, 7 unidades de milhar. Uma unidade de milhar não tem 1000 unidades. Então, 7 unidades de milhar teria quem? 7.000. Beleza, gente? Ó, 7.000. Certo? Agora vamos pular para o próximo número. Seria quem? Um aqui, ó. A gente tem quem? Uma centena, certo? Uma centena tem quantas unidades? 100, né? Então vamos somar mais 100 aqui, ó. Certo? Vamos pular para o próximo número aqui agora, que é o 5. 5 dezenas. Uma dezena tem 10 unidades. 5 dezenas tem quantas unidades? 50, né? E 6 unidades. Quando é na casa da unidade, a gente só repete aqui. Então, pessoal, veja só. A gente decompôs esse número nas ordens, nos fatores, certo? Que classificam eles como as ordens. Ordem 1, 2, 3 e 4. Da unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Beleza? Esse número ficaria como? 7.000. Pessoal, como fica fácil de enxergar. 7.156. Certo? É para isso que serve. É a gente quebrar um número. Beleza, gente? Para conseguir enxergar e ler perfeitamente o nome desse número. E para fazer também, mais para frente, fazer algumas operações um pouco mais complicadas, com somas, subtrações, multiplicações, divisão de números bem grandes ou bem pequenos. Certo? Mas isso aí é para outra hora. Beleza, gente? Vamos pular aqui, ó. E agora, se eu quiser um número aqui, ó, 2, 4, 5, 6, 2, 1, 5. Olha que número grande. Como é que a gente faz, pessoal? Pessoal, a gente pode escrever aquela tabelinha ali todinha e colocar o número, certo? Bem dentro da tabela. Beleza, gente? Beleza? O que acontece? Pessoal, esse número aqui, para você, eu acho que muita gente teria dificuldade de ler esse número bem grande aqui. Só que, com a tabelinha, certo? A gente consegue desvendar que número é esse aqui. Fazer a leitura correta desse número. Beleza, gente? Perceba que a gente tem 5 unidades, certo? Uma dezena, 2 centenas, 6 unidades de milhar, 5 unidades de milhão, ou desculpa, 5 dezenas de milhão, de milhar, 5 dezenas de milhar, 4 centenas de milhar e 2 unidades de milhão. Ó, que legal aqui, ó. Pessoal, as classificações estão aqui, ó. Todas elas, ó. Unidade de milhão, unidade de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e a própria unidade. Lembrando que você escreveria este número, certo? Começando sempre pela unidade. Você escrever esse número de trás para frente, certo, gente? Outra coisa bem interessante de vocês saberem, certo? A cada classe de números, certo? Que classe são essas? Essa aqui, ó. A classe das unidades, que são essas três aqui, ó. Essa e essa. A classe dos milhares, que são essas três aqui, certo? A classe dos milhões, são essas três aqui, e assim por diante. A cada classe dessa, a gente poderia botar um pontinho aqui no número, ó, certo? Ou seja, de 3 em 3 números, para facilitar a nossa vida. Esse número aqui, ó, grandão aqui, para nossa leitura, a gente poderia colocar um pontinho a cada 3 números, ó, começando da direita para a esquerda, ó. 1, 2, 3, botaria um pontinho aqui, certo? 1, 2, 3, botaria outro pontinho aqui.
Esse pontinho aqui não representa multiplicação, não representa vírgula, não. É só para fazer uma separação do número, beleza, gente? E aí, pessoal, com a tabelinha, vocês podem ver o quê? A gente tem duas unidades, certo? Na unidade de milhão. Então, a gente teria quem, ó? Quem, ó? Certo? Unidade de milhão. 2 milhões, certo, gente? Pessoal, me desculpe aqui, eu coloquei um zero a mais, ó. Vocês excluem esse zero aqui, ó. Na hora de digitar. 2 milhões, certo? Aí, o próximo número seria o 4 aqui, ó. Certo? 4 centenas de milhar, certo? Teria quem? 100 mil unidades. Então, fica quem, ó? 400 mil, certo? Aqui não é 100 mil, pessoal. Na sexta ordem, o 4 aqui não está na centena de milhar. Uma centena de milhar não tem 100 mil. Então, 4 centenas de milhar teria 400 mil. Pula para o próximo número. O 5 aqui, ó. 5 dezenas de milhar. Uma dezena de milhar tem 10 mil unidades. Então, 5 dezenas teria quem? 5 mil. 50 mil, desculpa. E aí? Mais 6 mil. Mais 200. Mais 10. Mais 5. Resumindo. A cada ordem, você poderia ler assim, ó. 2. O 2 aqui não está na unidade de milhão. Então, ó, 2 milhões. O 4 não está na centena de milhar. Então, 2 milhões 456 mil 215. Essa é a leitura para esse número bem grande aqui. Certo, gente? E aí, você pode perguntar assim, professor, mas eu vou ter que copiar aquela tabela bem grande aqui? Não, tem uma tabelinha menorzinha aqui, ó. Que a gente pode estar utilizando também para fazer nossas contagens. Certo? Vamos fazer aqui alguns exemplos para leitura, beleza? Pessoal, essa tabela aqui vocês podem copiar no caderno, fica bem mais fácil, beleza? E aí, a partir dela, vocês podem colocar qualquer número, certo? Desde que seja até a centena de milhão, que é essa aqui, certo? Se você ultrapassar isso aqui, você teria que botar outra, completar mais a tabela aqui, ó, completar mais aqui, faria mais. Aqui seria, por exemplo, o bilhão. Pessoal, desculpa a letra. Seria o bilhão, o próximo seria o trilhão, o quatrilhão e assim por diante. Certo? Mas vamos ficar só com esse aqui mesmo, por enquanto. Aí eu vou fazer aqui a letra A. Vou botar aqui a letra A. Certo? Como é que a gente faria aqui? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Como é que a gente botaria aqui nessa tabelinha? Você botaria assim, ó. Começando da direita para a esquerda. Ó. 4. Certo? Esse 4 daqui. 3. Esse 3 daqui. Estou riscando. Ó. 2 e 1. Certo? E aí, como é que você leria isso aqui? Eu tenho uma unidade de milhar, então tenho 1000, certo? Eu tenho duas centenas, aqui ó, uma unidade de milhar, duas centenas, então 1200, certo? Três dezenas, então 1230 e 4, que é a unidade, certo, gente? Simplesmente assim, você ler esse número seria 1234. Também poderia escrever esse número assim, ó, 1234, com um pontinho aqui, ó, certo? Para separar aqui, ó, unidade das unidades de milhares. Beleza, gente? Mas pode ou não ter esse pontinho aqui, certo, gente? E aí, vamos ver aqui, ó, agora a letra B. Esse número bem grande aqui, ó, 24688. Vou escrever aqui, ó, 8, 8, 6, 4, 2. Pessoal, o primeiro número desse número aqui, o primeiro algarismo desse número, está exatamente onde? Na dezena de milhar, certo? Aqui, ó. Vê só. Vamos só lembrar. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E aí poderia prosseguir infinitamente, certo? Mas deixa isso para lá. Certo, gente? Então, o que é que a gente pode falar? Eu tenho duas dezenas de milhar, certo? Então, eu teria quem? Certo? Eu
teria 20. Vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo. Tentar explicar melhor aqui. Aqui nessa tabelinha. Eu teria aqui, 2 unidades de milhar, certo? Duas dezenas de milhar, certo? Uma dezena de milhar tem 10.000, certo? Pessoal, essa aqui é a quinta ordem. Vamos lá. Aqui também, aqui também seria a quinta ordem, essa aqui, É só botar aqui, você poderia botar aqui em cima também, 1, 2, 3, 4, 5. Esses números aqui de cima são as ordens. Certo, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica fácil, né? Aqui o 2, eu tenho 2 dezenas de milhar. Uma dezena de milhar tem 10.000. Então, aqui eu teria 20.000, certo? Seria 20.000, 4 unidades de milhar. Então, 24.000, certo? 688. Essa aqui é a representação para esse número. Certo, gente? Simples assim. Vou botar aqui um 6 aqui também. 7, 8 e 9. Pronto, gente. Então, vamos fazer aqui a letra C agora. Letra C. Eu tenho aqui o número 3, 2, 4, 5, 3, 3. Eu escreveria como? 3. Começa a andar de esquerda para a direita, né? Sempre começa pela unidade. 3, 3, 5, 4, 2, 3. Pronto, gente. Aí tem o primeiro número aqui, que é esse 3. Ele está na sexta ordem. A sexta ordem, pessoal, é quem? A sexta ordem é quem? É a centena de milhar. Então, teria 100.000 unidades. Beleza, gente? Então, pessoal, para ler esse número aqui, a gente teria quem? 300.000 unidades aqui, 300.000 unidades, certo? E aí, completaria com o resto. 2 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, certo? Então, ficaria aqui, 324.533, beleza? A partir do primeiro número aqui, a gente vê, a gente está na centena de milhar. A centena de milhar tem 100.000. Então, 3 centenas de milhar teria 300.000. Certo, gente? É simples assim, é só fazer isso aqui, É só colocar o número na ordem e ir lá em cima na tabelinha e verificar quantas unidades esse número tem. Certo, gente? E para terminar, gente, vamos fazer aqui, a letra D. A letra D seria quem, Seria aqui, 5, 4, 9, 1. Bom, o primeiro número aqui, 1, ele está unidade de milhar. Uma unidade de milhar tem 1.000, certo? Então ficaria aqui, 1.000, e as unidades vocês leriam normalmente, 1945. 1945. Simples assim. Certo, gente? Vamos lá, pessoal, prosseguir. Bom, eu queria mostrar para vocês um instrumento de medição bem antigo, chama ábaco, certo? Ele geralmente, a gente, não sei se vocês já viram, né? Ele geralmente é um instrumento de madeira com as bolinhas que você consegue colocar em cada segmento um determinado número de bolinhas, certo? De diferentes cores, certo? Poderia ser da mesma cor? Poderia também. Mas o que acontece? Veja só. Esse ábaco, você consegue ler números com ele, certo, gente? E aí, você lê sempre, da direita para a esquerda. Por exemplo, veja só, esse número aqui, que está nesse ábaco, seria quem, Na unidade, a gente tem quantas? Quantas bolinhas azuis aqui, 2 unidades, certo? Na casa das dezenas, teria quantas bolinhas? 3. Na casa da centena, 4. Na casa do unidade de milhar, quantas? 5, certo? Na cada da dezena de milhar, 6. Perceba o seguinte, gente. Esse número aqui, simplesmente, o exemplo é mais fácil do que a explicação explicando o exemplo, é mais fácil do que explicar a teoria dele. O que acontece, gente? Pelo próprio desenho, vocês podem perceber o seguinte.
Cada haste dessa aí, de madeira, tem uma certa quantidade de bolinhas. Cada quantidade de bolinha representa um número posicional, certo? Simples assim, ó. Então, esse número aqui, ó, como a unidade tem duas, eu botei 2 embaixo. Ó. Como a dezena tem 3, 3 embaixo. A centena tem 4, 4 embaixo. E assim por diante. Poderia ser qualquer outro número. Certo, gente? Esse número aqui é quem? 65.432. Beleza? E aí, uma questãozinha rápida aqui. Eu pergunto, qual o número representado pelo ábaco abaixo? Como é que a gente vai fazer? Vamos contar aqui, ó. Primeiro verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem 6 aqui. Beleza? Contar o azul. 1, 2, 3, 4. Teria 4 aqui. Contar o amarelo. 1, 2. 2 aqui. Contar o vermelho. 3, né? Então, pessoal, simplesmente o número escrito aqui nesse instrumento seria quem? 3.246. Simples assim. Certo, gente? E aí, pessoal, para terminar nossa aulinha de hoje aqui, vamos falar só um pouquinho da reta numérica, certo? O que é? Essa reta, ela representa o conjunto dos números reais. Números reais vocês vão ver mais para frente, certo? É um conjunto que engloba várias classes de números, certo, gente? Números naturais, racionais, inteiros, certo? Isso aí vocês vão ver bem adiante. A princípio, tenha só em mente que ela consegue fazer uma representação de sequências, certo? Ela poderia ser negativa e positiva, certo? Aqui a gente vai tratar só com a parte positiva. Essa parte vermelha aqui, ó, esqueçam por enquanto. Eu só queria mostrar que existe, certo, gente? Então, nessa reta aqui, é interessante falar que entre quaisquer dois números existem infinitos números decimais, certo? De que forma assim? Vejam só. Se eu tenho aqui entre o número 8 e 9, eu posso dizer, por exemplo, que o número 8,2 está dentro de 8 e 9? Posso, né, gente? Eu poderia dizer que o número 8,27 está dentro do intervalo de 8 a 9? Tá, né? O número 8,271 está dentro? Tá. Se eu for acrescentando aqui números, pessoal, vejam só. Não importa que número eu vou adicionando aqui, certo? Eu vou criar, gente, infinitos números entre dois espaços, certo? Por menores que sejam. Porque na matemática, os números são infinitos, tanto para mais quanto para menos, certo, gente? Então, fica a dica, né? Essa reta, certo? Elas podem comportar quaisquer números reais, certo? E ela serve muito para quê? Para comparação de números, de idades, de quantidades, de tempo, certo? Entre várias outras medições. E aí vamos aqui, ó. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Só um exemplo. Vê só. Eu falo assim, ó. João tem exatamente 5 anos, enquanto Maria tem 7 anos e meio. Eu peço, desenhe a posição deles na reta numérica. Como é que eu vou fazer? Eu vou pintar aqui de verde o João, certo? O João ainda diz que tem 5 anos. É exatamente 5 anos. Então, pessoal, eu consigo botar o João aqui, ó, em cima dessa reta aqui, ó. Olha o João aqui, ó, com o bonezinho. Certo, gente? Posso passar? E aí, o que acontece? O que acontece, gente? A gente pede também, ó, a idade da Maria, certo? A Maria tem 7 anos e meio. Eu vou pintar aqui de laranja a Maria. Aqui, não, tem rosa aqui, né? Pronto. Beleza, gente? A Maria, eu digo que tem 7 anos e meio, certo? Só que 7 anos e meio, a gente não pode escrever como 7,5 anos, certo? É a mesma coisa que 7 anos e meio. Beleza, gente? Então, gente, eu colocaria a Maria exatamente aqui, ó, bem no meio, entre o 7 e o 8. Aqui estaria a Mariazinha, ó. Beleza? Botar ela com um vestido aqui só para identificar. Certo, gente? Então, gente, pessoal, essa reta numérica serve
para a gente fazer comparações entre números. Beleza? Então é isso aí, gente. Pessoal, vamos terminando essa revisãozinha por aqui. Fique com Deus aí e abraço.